Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Não se esqueça, compartilhe Pod Doutor, espalhe saúde, espalhe para quem você ama, para quem você gosta. Informação é o diamante da prevenção. Como você sabe, o nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. A internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é o contrário, trazer para você informação boa. Se inscreva nos canais, siga-nos nas redes sociais para que a gente possa continuar entregando para você informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui para as nossas discussões as maiores autoridades em cada uma das áreas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. José Francisco Amaral Toledo, oftalmologista, formado pela grandiosa Escola Paulista de Medicina. Posso chamar de Chicão? Pode chamar de Chicão. Grande Chicão, doutor. Em homenagem aos velhos tempos. Em homenagem ao meu amigo pessoal. Doutor Toledo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por dividir informação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo novamente, doutor Toledo, que é oftalmologista. Falaremos sobre prevenção à cegueira, catarata e glaucoma. Boa. Vamos. O que é glaucoma? O que é catarata? Tá. Só para contextualizar, 80%. Eu ia falar isso, números primeiro para a gente. Pacientes que ficam cegos no Brasil não precisavam ficar cegos. 80%. 80%. 80% das pessoas que ficam cegas poderiam ser revertidos isso daí. Poderiam ter ficado cegos se tivesse prevenido. Por que ficam cegos? Infelizmente, há uma questão financeira. Mais perto? Infelizmente, uma questão financeira, política, lobby. Hoje em dia, nem todo mundo que prescreve óculos é médico. E as pessoas vão passar nesses consultórios, acham que estão fazendo uma consulta, mas estão só comprando um óculos. Por isso, por exemplo, não mede a pressão do olho, não vê o fundo de olho, tá? E o glaucoma, que é uma das a principal causa de cegueira irreversível no país, tá? O ano passado aumentou em 26% o número de casos de glaucoma. Estima-se que 1,5 milhão de brasileiros tenham glaucoma. Doutor Toledo, já falamos disso aqui, né, doutor Sidney? De qual que é a pessoa que você de casa deve procurar para fazer a indicação de um óculos, é um oftalmologista, para fazer um exame médico. E não uma portinha de esquina que não tem um compromisso com a saúde. E não é médico, né? E não é médico. Não é médico. Não, e tem pior, a gente até falou já algumas vezes aqui, não nesse assunto de hoje, mas que você chegou a ter no Brasil, que a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. Você pode comprar um óculos na banca de jornal, já viu isso? Pois é. Eu vi recentemente. Lá, eles chamam de lente, como se fosse lupa de leitura. Lupa de leitura, e aí foge da legislação provavelmente. Você vai lá e testa 1, 2 e cai nesse. Gente, entenda uma coisa. Prevenção é sensacional. O efeito da prevenção é implacável na sua saúde. Mas precisa se informar. Precisa procurar e precisa ter disciplina. O mercado, né, doutor Toledo, ele vai te procurar atalhos para burlar isso. Exato. E tá errado sim. É proibido por lei. Vai fazer mal para você. Vai fazer mal para você, isso. Se não existe almoço grátis, por que existe consulta grátis? Exatamente. Exatamente. É muita... Então, quando você for cuidar do seu olho, procure um especialista. Procure... Não é nem especialista, ele é um especialista sim, mas não tem mais quem você procurar. É só oftalmologista. Não adianta você ir lá procurar o cara da banca ou a ótica. Não vai dar certo, não vai dar bom isso. Né, para usar a expressão aí da molecada. Exatamente. Tem que procurar oftalmologista, pelo menos no período que for necessário para você. Se você não tem nenhum problema, uma vez por ano. Agora, se você tem alguma patologia, vai precisar ser mais vezes. Porque, como o doutor Toledo explicou, óculos, o oftalmologista não vai só te dar um óculos, vai verificar seu olho, outras situações, pressão intraocular, vai verificar o fundo de olho, para verificar coisas que nós vamos discutindo aqui no decorrer aqui desse episódio. Voltando no glaucoma, né, que você perguntou. O que é o glaucoma, né? Imagina que o nosso olho, ele seja uma câmara, como uma caixa d'água, uma câmara fechada, tá? E existe um líquido que entra dentro desse olho,
nutre esse olho e ele é drenado. Se eu tiver um aumento da entrada do líquido ou uma diminuição na saída desse líquido, a pressão interna dessa caixa d'água vai aumentar. E isso, então, vai expandir, vai comprimir as paredes desta caixa d'água. Que a parede mais fina, mais frágil do nosso olho é onde está o nervo óptico. Então, o aumento da pressão do olho vai comprimir o nervo óptico. Vai apertando. Vai apertando, vai fazendo o que a gente chama de escavação e vai matando as fibras do nervo óptico. E o nervo óptico é responsável pela visão. Pela visão. Ele é responsável pela visão central, que é essa que eu estou vendo você, e pela visão periférica. O grande problema do glaucoma é que ele afeta a visão periférica primeiro. Então, você mantém a sua visão normal, troca o óculos e está enxergando, só que você vai perdendo campo de visão. Até que algumas vezes fica o que a gente chama de campo tubular, que é como se você tivesse um cabresto, literalmente. E aí a visão, mas aí já é... E aí você... Irreversível. Nem perceber. Irreversível. Então começou a perder a visão periférica de 180 graus aos dos lados. Você... Começou a perder, já é irreversível a volta. O que você perdeu é irreversível. Okay. Porque você perdeu, porque perdeu o nervo. Como uma lesão de coluna. O pessoal vai percebendo? Não. Não? Aí vai se adaptando. Vai se adaptando porque você... Às vezes chega que ele raspa o carro quando ele vai manobrar, mas já não tem mais muito o que fazer. Assim, o que ele perdeu, ele perdeu. Se é muito avançado, a gente compara com um trem que está desembestado. Você consegue diminuir a evolução, algumas vezes parar, raramente consegue reverter alguma coisa da visão. Tá? Isso estou falando do glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, que tem uma história familiar positiva, que é muito importante. Isso que eu ia perguntar, o que causa o glaucoma? O glaucoma ele tem uma causa familiar. Né? Ele Sempre não é familiar? Não, esse tipo. Existem vários tipos de glaucoma. Tem o glaucoma congênito, o glaucoma secundário é um trauma, mas o mais importante, 90% dos glaucomas chama-se glaucoma crônico simples. Tá? Esse é familiar. Esse tem uma história familiar. Ele não é exatamente genético. Sim, claro. Então, pacientes que têm na família glaucoma, os seus descendentes laterais e abaixo dele tem uma chance aumentada de desenvolver o glaucoma. Então, chance aumentada. Não Exato. é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a chance é bastante aumentada. Agora, como é que você faz para saber se tem glaucoma? Exame mede a pressão ocular. Quem faz isso é só o oftalmologista. Só o oftalmologista, é um exame. Usa um equipamento. Hoje existem dois tipos de equipamentos, né? Um equipamento que dá um soprinho no olho do paciente. Ele faz uma pressão contra o olho devolve essa pressão, iguala a pressão, mede a pressão lá dentro. É uma pressão mesmo, igual a pressão arterial que a gente mede. Isso. Tem a pressão intracraniana. Imagina uma bola de futebol. Tem algumas pressões. O pneu. O pneu tem uma pressão, 26 libras. Que é claro, quando você calibra no posto. Exato. A pressão normal do olho, para olhos normais, varia de 12 a 16, 18. Aí, cada um tem uma pressão, porque cada olho é diferente, né? E aí tem a ver com espessura de córnea, mas aí o médico vai falar, olha, 18 para você é uma boa pressão, ou 18 para você é uma pressão muito alta, e aí institui o tratamento, né? Então, o que eu acho que é importante é o diagnóstico precoce do glaucoma faz com que você, com uma gota de colírio, que o SUS fornece, preserve a tua visão para o resto da vida. Então, é meio que inconcebível uma pessoa hoje ficar cega de glaucoma se ela tem o tratamento pelo SUS, se ela mede a pressão, entendeu? Então, é por isso que eu acho que é importante a gente levantar o assunto do glaucoma como prevenção. E esse tratamento, doutor Toledo, você falou já que é uma gota, então é um colírio que é usado uma vez por dia, é simples e barato. Na verdade, o tratamento vai depender do nível de glaucoma, né? É claro que a pressão ocular é o principal, mas não é o único fator para a gente fazer o diagnóstico de glaucoma. Existem outros exames, mas eu diria que assim, a grande triagem que é feita hoje a nível de população é a pressão, porque aí você já pega uma boa parte dos pacientes. Existem sempre as raridades na medicina, glaucoma de pressão normal e etc. Mas a grande maioria, através de um bom exame de pressão ocular e eventualmente um fundo de olho, que é
uma lanterninha que o médico faz. Uma lanterninha não, mas é um... Sim, aquele vamos da falar, luzinha, sim, né? sim. Você consegue ver o nervo óptico, então você já faz um diagnóstico que demora 3 minutos durante uma consulta. E o glaucoma tem alguma faixa etária mais acometida? Geralmente, a partir dos 40 anos, começa o glaucoma. Tá? As estatísticas, às vezes, são um pouco controversas entre homem e mulher, mais um pouco em mulher, mais em indivíduos de raça preta e orientais, né? Maior em orientais. E muito a ver com o aspecto genético mesmo, familiar. Né? Esse é o principal. E quando você estava falando dessa lesão do nervo óptico, aí o oftalmologista consegue ver lá o nervo óptico e ver se já também, por exemplo, tem alguma lesão. Exatamente. O nervo óptico, ele já tem normalmente uma escavação normal, né? Essa escavação normal, ela varia entre 0,3 ou 0,4, ou seja, até 40% de uma escavação pode ser normal se o nervo é muito grande, se o paciente é míope. Então, não é só a medida, ela é o principal. Fez uma medida, está suspeita. Olhou um fundo de olho, está suspeito. Exames que você faz no consultório, aí você pode pedir outros exames, um campo visual, uma tomografia do nervo óptico, uma fotografia do nervo óptico, aí você aprofunda. Tem até ultrassom do olho, ultrassom do olho, que pode ajudar. Né? O ultrassom, ele serve muito mais para você ver um paciente que tem catarata, que você não consegue ver atrás do olho, né? Porque a informação de nervo óptico que ele dá é uma informação pequena. O olho, o meu professor Rangel me ensinou que ele é o único órgão que você consegue ver inteirinho. Então você olha o olho até o nervo, então você consegue ver todas as camadas, você consegue ver os vasos. Você olha na pele, você vê que tem vaso, mas você não vê o vaso lá, você não vê o sangue. E o olho é um órgão que permite a você analisar completamente. E aí a gente estava falando do colírio. Colírio. Então é uma... Dependendo do grau do glaucoma, você pode usar vários tipos de colírio. Naquela analogia que a gente fez da caixa d'água, você pode ter um colírio que fecha a torneira, então diminui a pressão. Um colírio que abre o ralo, que então esvazia mais rápido. Ou um colírio que abre um ladrão na caixa d'água. Então, são 3 tipos ou pode ser misturada a substância em um só? São 3 tipos. Algumas vezes tem os 3 numa substância só, algumas vezes separado, algumas vezes você faz associação. E cada paciente é uma situação. A gente sempre começa tentando fechar a torneira, fechou a torneira, não deu certo, abriu o ralo, não deu certo, aí você vai para a terceira Falando via. em colírio, antes de avançar um pouco a conversa nas doenças, sintomas, o uso de colírio para deixar o olho branquinho, acho que é vasoconstritor. Isso tem algum malefício para a visão? Sim. Não, para a visão não. Para a visão não. É engraçado que a gente não lê a bula, né? Deveria, porque pega na farmácia. Esses colírios, eles têm algumas indicações. Porque senão não estariam no mercado. Mas a indicação estética é a pior de todas, porque ele tem nafasolina, que é um vasoconstritor. O paciente hipertenso não pode usar vasoconstritor, por exemplo, né? Então, existe uma absorção. Então, além disso, ele causa uma dependência. Ele vicia no vasoconstritor. Por exemplo, o nosso vaso sanguíneo, ele é uma parede de músculo, certo? Quando ele está dilatado é porque existe uma irritação, ou porque o olho está seco, ou porque tem uma inflamação, uma hemorragia. Quando você pinga um colírio vasoconstritor, quimicamente você faz os receptores fecharem o vaso. Aí o olho fica branquinho. Aí fica branquinho. Só que aí Some volta. os vasos. Some os vasos. Só que aí volta. Aí você pinga o colírio, ele fecha. Você vai fazendo um mecanismo de sanfona. E a musculatura do vaso vai ficando dependente desse colírio. Então, olho irritado, olho vermelho, lubrificante ocular e compressa com água gelada. Ou pode mascarar uma causa de um problema. Sem dúvida. De um problema. Fora isso, porque né? o olho está dando sinal, está vermelho. Alguma coisa está acontecendo. Sim. Né? Então, usa um colírio lubrificante que não tem contraindicação, a não ser eventualmente uma alergia, mas a maioria deles são hoje sem conservantes, e faz uma compressa com água gelada. Tá? Se é uma irritação simples relacionada ao olho seco, hoje em dia é comum com o uso de computador, celular, ar-condicionado, etc., vai resolver. Ficou mais comum. Mas isso acaba sendo uma questão mais genética, de umas pessoas terem o olho mais branquinho e outra Sim, não? Tem, mas o branquinho ou não tem o genético,
tem aquelas pessoas que são mais vermelhas de rosto, né? Então tem, mas aquele vermelho que você olha, que parece que a pessoa tem, a gente chama de injeção, né? Que é conjuntival, que fica bem vermelho, normalmente é um processo, é uma irritação. Pode ser infecciosa, pode ser inflamatória ou simplesmente uma irritação. E aí causa também muita coceira. Coçar o olho, já ouvi falar que é terrível. Coçar o Apesar olho, de ser bom e gostoso, exatamente. É comer e coçar, né? Exatamente. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: na parte central aqui no olho, perto do nosso nariz aqui, existe a carúncula, que é uma sede de células alergênicas, que é estimulada pelo tato. Por isso que você começa a coçar o olho e dá mais vontade de coçar, entendeu? Quando você coça o olho, a parte da frente do olho, chamada córnea, ela é uma cartilagem. E ela vai aumentando a curvatura, porque você vai coçando, ela vai aumentando a curvatura. E aí você cria uma doença chamada ceratocone. Só em coçar. De coçar. Então você tem um componente até familiar. Até coçou. Você tem um componente familiar, geralmente, né? Que é do astigmatismo. E aí, se você tiver a predisposição para o ceratocone, tem uma rinite, a criança é muito comum, né? Rinite alérgica, tal, começa a coçar os olhos, etc. Se ela tem um fator predisponente, ela vai desenvolver um ceratocone. Não é a coceira que provoca o ceratocone, e sim o ceratocone que provoca a coceira. Não, a coceira provoca o ceratocone, porque a ação mecânica de coçar estimula o desenvolvimento da curvatura da córnea. Mas não só a coceira, uma das coisas. Né? Não, uma das coisas. E ajuda a piorar, entendeu? O ceratocone, ele tem uma questão familiar. Então vamos supor, eu tenho uma córnea curva, eu tenho um ceratocone dito incipiente. É um ceratocone que está numa fase inicial. Antes da gente só continuar, o que é ceratocone? Ceratocone é a córnea, que é a parte da frente do olho, que vai ficando tão curva que parece um cone. Cerato é córnea, cone de cone. Então ela vai formando um cone. Qual é o problema da córnea virar um cone? Ela não dá índice de refração. A imagem vai ficar sempre embaçada. Primeiro problema. Segundo problema, imagina que a córnea é como se ela fosse uma esponja, tá? Ela vai ficando fina, o ápice dela vai ficando fino, vai ficando curvo, o ápice fica fino. Quando o ápice fica fino, a espessura fica fina, a parte de dentro da córnea vai encostando na parte de fora e descompensa. Aí essa córnea fica opaca, ela pode rachar, pode ter uma úlcera de córnea, e aí a conduta no ceratocone extremo é o transplante de córnea. Que aí já é gravíssimo. Então o ceratocone vem desde um grau incipiente até o ceratocone grave, porque o paciente perde literalmente a visão. O olho fica branco. Então coceira do olho é coçar o olho é extremamente prejudicial. Primeiro, por conta do ceratocone. Segundo, porque mão suja, né? Sim. Você passa a mão, vai levar germes para lá. Então a criança pega muito conjuntivite porque coça o olho, né? Então não coçar o olho, tá? Se for uma questão alérgica, porque é fácil falar não coça, mas bom, o que eu faço, né? Então, uso o colírio antialérgico, existem vários colírios antialérgicos, os lubrificantes, e você vai contornando. Muito intenso, vai procurar a causa, vai num alergista e tal, e procura, porque existem doenças alérgicas que pegam o olho. Voltando lá então, a gente estava falando do colírio do glaucoma, alguns tipos, pinga-se uma vez por dia? Depende, daí? A posologia é 1, 2, às vezes 3 Tá, vezes e é ao um dia. tratamento totalmente acessível, que o cara compra na farmácia e tudo mais. E aí ele consegue, você tinha falado do nervo óptico, ele consegue no mínimo estagnar, parar a evolução da doença. E se ele perder um pouquinho de campo visual, aquilo vai ficar estável para sempre. Então olha que informação preciosa. Mesmo com o colírio não avança. Não, o colírio existe falência de tratamento clínico. Tá? Ou seja, você pode usar a dose máxima de colírio e ter que fazer cirurgia. Tá? São casos e casos. Né? Que daí é uma cirurgia para corrigir a pressão. Aí você coloca tipo de uma bombinha para tirar a... Quando o colírio não deu conta de estabilizar ele não esse equilíbrio. A caixa d'água, você coloca uma bombinha que vai tirar um tubinho. E para quem tá lá entender também, não dá para resolver esse campo, porque o nervo óptico, o que perdeu, como se fosse
Uma lesão de medula. De medula, um paraplégico não tem saída. Células-tronco, cirurgia, não. Transplante de córnea, não tem nada a ver, né, Chico? Não, porque a córnea é na frente. A córnea na frente, então perdeu lá o caminho da visão que vai pro cérebro. Esse caminho perdido... Desligou o cabo da antena. Desligou o cabo, não tem saída, não tem como trocar, como operar. Infelizmente. Muito bem. Depois do glaucoma, outra perda de visão, algo prevenível. Catarata já é uma coisinha do glaucoma que eu acho que é importante antes, que claro. Assim, vida saudável, o que eu posso fazer, né? O glaucoma, ele não é como a pressão arterial que você vai fazer dieta, não depende do paciente. Ele é meio que vítima da genética e etc, né? Então, ele não coça o olho, ele vai no médico toda vez, ele enxerga bem e de repente descobre que tem glaucoma, né? Então, o tratamento é o colírio. Qualidade de vida não tem nada a ver, tá? Exercício ou não, no caso do glaucoma, tá? Catarata, o único sintoma do glaucoma é a perda de visão, não vai ter dor. Boa pergunta. Se o glaucoma for um glaucoma agudo, quando a pressão sobe rápido, você tem um caso mais dramático, onde você tem dor e uma perda aguda da visão. Esse é um caso de urgência oftalmológica, tá? Porque aí você tem que entrar com drogas mais eficientes, até via oral, para baixar essa pressão. Essa perda aguda aí dá toda a visão? Perda aguda da visão. O paciente perde a visão em horas. Perde a visão inteira. Daí não é só o campo. Não, porque aí bilateral. Você sufoca o nervo. Mas é raro, tá? Mas é só para lembrar que existe glaucoma que dá dor, tá? O glaucoma que a gente está falando, geralmente ele não dá dor, ele é assintomático. Por isso que eu digo que o paciente é vítima. Porque ele não tem o que fazer. Ele tem Mas ele tem que se informar para estancar o problema. Algum familiar não consegue perceber? Não. Quando percebe, já foi. Já tá esbarrando nos móveis, tropeçando. Mas uma coisa legal, porque isso você às vezes tem alguém na família. Então, uma perda súbita da visão, que você falou, uma das possibilidades é o glaucoma. Porque quem tem uma perda súbita da visão entra com razão em um certo... É risco. Risco. Então, aí só tá comprimindo o nervo óptico. Nesse caso, tem volta. Tem volta. Se você for procurar ajuda rápida. É um nervo que está em sofrimento, como qualquer nervo, né? Claro, você tem uma trombose, você entra em sofrimento, você tem um tempo para recuperar. Senão também pode ser uma perda definitiva. Perda definitiva. Tá certo. Aí você estava voltando à catarata. Que é a segunda causa, de perda passível de prevenção. A catarata é a principal causa de cegueira reversível. O glaucoma, irreversível. Peraí, faltou uma coisa. Crianças, jovens também podem ter Existe o glaucoma congênito, existe o glaucoma de baixa pressão, mas são casos mais evidentes. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, que tem um olhão esbugalhado, que você já vê que alguma coisa não está normal naquela criança. Então, ele dá sinais antes e a pessoa vai e procura. Existe sim uma parcela de glaucoma congênito que também às vezes tem um prognóstico mais reservado, mas tem tratamento. E vale o mesmo raciocínio do diagnóstico precoce, ir ao oftalmologista, resolver e estancar a perda de maneira definitiva. Hoje em dia tem uma subespecialidade que é a oftalmologia pediátrica, né? Tanto para tumores, quanto para doenças congênitas, como para estrabismo, que cuida muito dessa parte. Beleza. Tá? Vamos lá, catarata. Catarata é a principal causa de cegueira reversível, porque você opera e reverte, né? Então, aí o paciente percebe, porque a visão começa a ficar embaçada, porque embaça o cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho e que serve para ajustar o foco. Todos nós vamos envelhecendo e esse cristalino vai envelhecendo. Alguns mais cedo, alguns mais tarde. Aí vale questão de proteção, que a gente pode falar depois, para evitar, né? O glaucoma não tem muito como evitar, é uma loteria. A catarata, alguns fatores você pode evitar, né? Então esse cristalino vai ficando opaco e vai impedindo a passagem de luz. Então a visão da pessoa vai ficando nublada, como se fosse um fog. Esse embaçamento progride até que o paciente vai perdendo literalmente a visão. Bilateral também. Geralmente é bilateral e geralmente é assimétrica. Mas às vezes mais um olho, mais o outro. Mas muito mais fácil de perceber do que o glaucoma. O glaucoma é dos lados, é na frente ou a catarata. Aí a catarata ela é mais fácil de perceber.
A catarata só tem tratamento cirúrgico, diferente do glaucoma que você pode usar tratamento clínico colírio. Colírio, não existe colírio para tratar catarata. Catarata é somente tratamento cirúrgico. Cirúrgico. É uma peça que ficou ruim, que você tira e coloca uma lente nova no lugar. Cirurgia de catarata hoje no Brasil é uma cirurgia... O Brasil ele é muito evoluído na área de oftalmologia, sabe? É um país hoje que tem não perde nada para outros países. A dificuldade está no acesso, não na tecnologia e nos profissionais. Cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia que demora de 10 a 15 minutos, 20 minutos, tá? Hoje se faz uma cirurgia que você não precisa dar ponto. Anestesia local? Anestesia local. A pessoa vê tudo o que está acontecendo? Não, porque a gente seda. A sedação é uma sedação leve, mas para conforto do paciente. Não seria legal ficar vendo... É desagradável. Mas dá para fazer só com tópica. A questão de fazer só com tópica é que o paciente pode mexer, pode agitar, e você está ali numa situação de microscópio. Então, uma mexidinha põe abaixo a cirurgia. Então, é mais prudente você dar uma sedada no paciente, ele dá aquela dormidinha tranquila, 20 minutos ele Hospital. Ou não? Hospital e clínica. Eu prefiro clínica. Aí é uma questão pessoal. Por que eu prefiro clínica? Porque as clínicas de oftalmologia hoje no Brasil, principalmente em São Paulo, elas são altamente especializadas. E você não opera a barriga, não opera a perna, você entendeu? Você não tem um índice de contaminação. Então, existem excelentes centros oftalmológicos em hospitais. Mas... aí é a preferência de cada um. Eu prefiro operar em clínicas que são mais especializadas nisso. E já é suficientemente seguro esse ambiente. Bom, toda cirurgia precisa... Não, o ambiente é assim. Toda cirurgia precisa de uma avaliação cardiológica, tem que ter um anestesista na sala, mesmo sendo uma anestesia tópica, e tem que ter todo o suporte de medicamento, carrinho de parada, né? É um centro cirúrgico normal, só que não num hospital, numa clínica. Tem alguma outra cirurgia... se eu não me engano, acho que a miopia, tem certas pessoas que esperam fazer a miopia para fazer a catarata, ou espera a catarata para fazer a miopia? Boa. É assim, quando você faz a cirurgia de catarata, você implanta uma lente no lugar do cristalino, tá? Trocando a peça. Trocando a peça. Essa peça tem a capacidade de corrigir os graus que você tenha. Tá? Então vamos supor, você tem 3 graus de miopia, você faz um exame para determinar qual é a lente que corrigiria esses 3 graus mais a catarata. Porque tem lente específica para miopia, para astigmatismo? É mais ou menos assim, olha. O teu cristalino, ele é uma lente que tem de 24 graus, mais ou menos. Uma lente, é uma lupa e tanto microscópica. Então vamos supor, se você tem 3 graus de miopia, você vai tirar 3 graus dessa lente de 24 para zerar o grau. Você entende? É continha matemática. Então existe um aparelho que faz o cálculo da lente. Esse cálculo da lente ele vai calcular se você tem astigmatismo, se você tem miopia, se você tem hipermetropia, para o melhor tipo de lente para cada paciente. Entendeu? Então é possível. Só que o corpo humano não é uma máquina. Então você faz uma medida matemática e existe uma margem de erro. Nessas horas, você pode fazer a cirurgia refrativa para corrigir um eventual grau residual que ficou da cirurgia de catarata. Se eu tiver que fazer, primeiro faz a catarata, porque é menos exato o cálculo da lente do que da cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa hoje no Brasil, que é para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, é extremamente avançada, extremamente segura e muito assertiva. Um resultado muito bom. Então, a gente teve aqui um capítulo de cirurgia refrativa, ainda não foi ao ar, com o Dr. Fernando Zeitonian. Tá, Zeitonian, com certeza, velho de guerra. Então é isso mesmo. Então ele tem um nível muito grande de assertividade. Então dá para fazer a cirurgia de catarata e depois a refrativa. Mas aí voltando que você estava falando lá da catarata, sobre as possibilidades de prevenção, do cuidado precoce, né? Envelhecer é um processo natural para todo mundo. Envelhecer é um privilégio. Agora, o cristalino ele filtra muita radiação ultravioleta.
eu costumo comparar com a pele. Eu sou da época que a gente usava bronzeador, né? Sim, então também. você passava bronzeador para ficar com a pele. Quer dizer, um tremendo absurdo. Hoje você passa protetor solar. Para não pegar sol. Para né? não pegar sol. Pegava bronzeador para pegar mais sol. Mais sol. Aí o que acontecia? Envelhecimento, né? Fotoenvelhecimento. No cristalino, você acelera o fotoenvelhecimento. Então, o que você pode usar como prevenção? Óculos de sol. Né, com proteção ultravioleta. É uma forma de você proteger, tá? Proteger o cristalino, porque a lente do óculos vai filtrar os raios solares e vai retardar. É o filtro solar, né? Do olho. Então, é uma prática que eu acho aconselhável. O óculos de sol é o filtro solar do olho. Exatamente. Assinado, Dr. Toledo. Boa. Olha, vai me complicar, mas é uma comparação válida. Eu acho assim, eu tenho filhas que desde pequenas usavam óculos, obviamente aí vale... Óculos seguros, tipo, bem editados. Na camelô da praia eu não recomendo. Se bem que é fato de que a proteção ultravioleta no óculos não é um processo caro, entendeu? Então, às vezes você até encontra óculos que têm proteção violeta que não são vendidos em óticas, que não tem. Mas não vai ter a garantia, não vai estar. Não tem. E a catarata, além da questão da idade, o privilégio de você chegar a mais idade, todo mundo uma hora vai ter a sua pecinha piorada, né? Perdendo sua função. Sim. Mas além disso, tem algum outro fator? Existem fatores predisponentes. Diabetes é um fator predisponente importante para catarata, então o controle de diabetes num paciente diabético diminui a incidência. A diabetes normalmente dá um tipo de catarata diferente, que é uma catarata lá no fundo, que a gente chama de subcapsular posterior, né? Uso de medicações, corticoide, tanto colírio como via oral, dá um aumento do índice de catarata. Fator né? familiar, sim? Fator familiar, não. Assim, como todos nós vamos envelhecer, existe um fator familiar quando você tem a catarata precoce. Normalmente, a catarata aparece a partir de 55, 60 anos, de uma forma incipiente, que o médico vê, mas o paciente não percebe, tá? E vai evoluindo, tá? Até que chega ao ponto de operar. Quando você tem um paciente muito jovem, doenças reumatológicas, né, autoimunes, você pode ter catarata em pacientes com 35, 40 anos. Isso existe, mas geralmente com processos associados, né? Uma coisa que eu acho muito importante ninguém morre de catarata. Então, catarata não é uma urgência. Algumas pessoas urgenciam a catarata para operar. Fato é, catarata, antigamente, a gente tinha o conceito que esperava amadurecer para poder operar. Esperava amadurecer a ficar doença. Duro, o cristalino ficar rígido, duro. Por quê? A técnica era por congelação. Você congelava aquele cristalino, arrancava tudo, era uma cirurgia agressiva e tal. Hoje em dia, a cirurgia de catarata é feita como se fosse com um microaspirador, um ultrassom que uma mini britadeira que vai ali por ultrassom, vai limpando, vai absorvendo esse... Então, quanto mais mole, não muito, mas quanto mais precoce for a cirurgia de catarata, sob o aspecto da cirurgia hoje em dia, com facoemulsificação, que é a técnica que se faz, ela é mais simples, ela é mais fácil. Não quer dizer que você tem que operar logo no começo. A indicação da cirurgia de catarata, ela tem, no começo, duas vias. A do médico, que faz o diagnóstico, e a do paciente, conforme os sintomas que ele tenha. Fica a marca no olho, catarata? Nada. Tem? Não? Não. Algumas vezes, por algumas situações, como a lente que é colocada é uma lente como se fosse uma lente de acrílico, polimetil, metacrilato, a luz às vezes bate e você pode ver um brilho diferente lá dentro. Mas isso é mais em olhos treinados. Às vezes eu estou assistindo uma novela, eu vejo, aquele paciente, né, sabe, você vê que a luz bate e você vê e fala, já operou a catarata. Mas no dia a dia a pessoa não percebe dificilmente e quem está com ela também não percebe. O fator principal desse envelhecimento do cristalino é a luz ou não? Radiação. É a radiação. Radiação. Então, se a gente disser que a criança já deve começar a usar o óculos de sol, faz todo sentido. Faz todo sentido. Olha que informação importante, mas... Exatamente. Quando falou a primeira vez, até o Dr. Sidney interrompeu e falou: óculos de sol, então, é extremamente indicado. Eu pensei exatamente isso. É muito indicado. Então, o que acaba envelhecendo o cristalino é a luz. Então, fotoenvelhecimento vale para o cristalino. Então, claro, que a gente sempre fala aqui, né, Chicão? Aqui não é o lugar
pra gente fazer terrorismo. Pelo contrário, você vai à praia, vai à piscina, vai ao clube, faça muito isso enquanto você Vida puder. saudável. Porque acredite, né? A gente vai ficando mais maduro, né? E até a gente teve aqui um capítulo com uma dermatologista, a doutora Natália Sinwart, obrigado, Natália. E teve uma frase que ela falou que me marcou muito, não sei se você lembra, que acho que 90% do sol que você pega na sua vida é antes dos 18 anos. Pensa nisso na questão do lazer da sua vida, no fundo. Então, aproveitem, participem, vão à praia, vão ao clube, mas se protejam. Óculos de sol não te impede de fazer nada. Não. Mas você protegendo seu cristalino, você vai fazer uma poupança, então. Exato. De saúde. Aí você fala assim, pô, mas por que o cara lá de cima fez o cristalino, você, né? Boa. Porque ele funciona como um protetor, além de ele dar foco nas coisas, um protetor da retina. Que tá atrás. Porque senão essa luz passaria e afetaria a retina. Tá? E esse envelhecimento aconteceria através na da retina, luz, que é a degeneração macular relacionada à idade, outra e aí causa o problema de cegueira, seria muito maior. Caminha para uma outra causa, tá? Importante, então, entender que é o seguinte, o que regula a entrada dessa luz no nosso olho? É a pupila, né? Quando a luz tá forte, a pupila fecha, que é como se fosse o diafragma de uma máquina antiga, né, fotográfica, reduziu a entrada de luz, diminui a incidência sobre o cristalino, é um processo, uma coisa de meio de proteção. Quando você coloca um óculos de baixa qualidade, ele engana a pupila, porque ele escurece o ambiente, a pupila se dilata. Entra mais fotoenvelhecimento. Entra mais luz. Então piora, tá? Então Esse tem é o que usar raciocínio. óculos de sol, mas tem que ser proteção que realmente ultravioleta. tem a proteção ultravioleta real. Não dá para comprar no camelô, né? Talvez é um risco, né? Desculpa, por exemplo, camelôs, é só uma realidade. O doutor fala em verdade. Exato. E quando a pessoa utiliza óculos? Esse óculos tem proteção ultravioleta. Isso que eu ia perguntar, porque para mim entraria com uma luz mais potencializada. Não. Mas são todos os óculos? A grande maioria. A grande maioria. Porque não é uma lente cara. Peraí, então, a grande maioria dos óculos que a gente faz normalmente na ótica já tem proteção UV. Então não precisa ser escuro. Não precisa, porque é um filtro de luz, não é um filtro para escurecer. Sim. O grande problema é quando você escurece sem o filtro. Entendi, porque daí engana dilata e entra mais luz ainda. Mas então óculos que a pessoa usa, como o seu, por exemplo, o meu, teoricamente já tem essa proteção, senão a gente andando na rua já estaria lesando também. Estaria lesando. Foi comentado pelo senhor algumas falas atrás que o olho tem 24 graus. Não, Para um pouquinho. Ó o Eduardo lá que tá comandando ali a mesa. Faz de novo o que você tava fazendo. Isso já é válido. Isso já é o nosso motivo. Foi olhar se o óculos dele, aposto, foi olhar se o seu óculos tem UVB, né? Tem proteção. Porque a gente falou aqui, olha, Chica, olha que importante isso, né? Você que tá vendo. Então aqui dentro do estúdio, o pessoal lá se tocou com essa informação, né? E foi lá olhar e... É para isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Que a gente tá aqui, tem né? que tocar corações. Se uma pessoa, e uma a gente já conseguiu, já mudou a cabeça, e se não tem nesse óculos aí, não sei se você achou se tem ou não, no próximo ele já vai chegar lá, cadê minha proteção UVB aqui? Nas óticas tem um aparelho. Que eu não quero fritar meu cristalino. E é isso mesmo. Nas óticas já tem um aparelho, você pode chegar com o seu óculos lá e medir? Algumas óticas mede se o seu olho, se sua lente tem ou não o filtro de UVA ou UVB. E você pode escolher. E esse filtro pode desaparecer com o tempo? Não. Tem uma vez... A lente, ela tá lá. Isso é uma pergunta interessante. Óculos não desgasta. Não desgasta. Ele só risca, suja, né? Tá suja. Essa lente, se eu deixar na natureza, ela vai demorar milhões de anos para... Então, o óculos não enfraquece. Até a proteção ultravioleta no óculos também não. Também tem um desgaste, mas você não vai trocar... Assim, o óculos ele vai ficando desgastado 1 ano, 2, 3, 4... Mas vai proteger sua vida. Mas vai proteger. Tem algum limite de grau para utilização de óculos? Porque eu já vi pessoas utilizar desde meio até 12, 13, 14. Não e aí chega nesse nível de 24? Não, na verdade, quando eu falei 24, o cristalino, ele funciona dentro do olho como uma lente de 24, tá?
O grau, ele é dado pelo tamanho do olho, o comprimento antero-posterior do olho. Se o olho é um olho muito comprido, tá? Ele vai ter mais miopia. E isso é familiar. Então o olho vai crescendo. A gente cresce e o olho cresce. Senão a gente ia ser adulto com olho de bebê. Só que a gente cresce primeiro e o olho cresce depois. Então, geralmente, os graus, na miopia, que frequentemente, ela vai aumentando com a idade, até que ela se estabiliza por volta de 23, 24 anos, porque o olho para o seu crescimento. Essa é a miopia normal. Existe a miopia mais progressiva, que continua aumentando. E existe a alta miopia, que é acima de 6 graus. Então, a miopia de ocorrência espontânea é até 4 graus. Tá? A miopia familiar ela vai até 6 graus. Quando você passa de 6 graus, já é uma miopia quase que genética, que tem já uma perda da visão mais acentuada e que pode aumentar. Então, por exemplo, você tem lá 11 graus de miopia, numa cirurgia de catarata, você consegue zerar esses 11 graus de miopia pelo cálculo da lente que você coloca lá dentro. É cálculo matemático, é física, é ótica. Tá? Cálculo de física mesmo, faz e corrige. Se você tirar o cristalino num paciente que não usa óculos, só tirar o cristalino, você vai ter que pôr uma lente no óculos para compensar o grau do cristalino. Essa lente vai ter 24 graus. Então, antigamente você via aqueles senhores com aquela lente que parecia um... Sim, né? O Silva, que era o personagem do Chico Anísio, né? Que tinha aquela... Então, era isso. Era pacientes que tiravam o cristalino, não implantavam a lente, então tinha que compensar no óculos. Tirava porque era opaco. Não enxergava nada. Também. Tinha que tirar, tirava. Pior. O que tinha que fazer não tinha lente para pôr lá dentro, então punha no óculos. Doutor Toledo, nós estamos falando de prevenção à cegueira, falamos um pouco de glaucoma, um pouco de catarata, acredito que o assunto esteja quase superado, mas tem algum outro motivo principal de maior prevalência para cegueira? Glaucoma, catarata... Diabetes. Diabetes pode levar Diabetes, deles, né? Acho que diabetes, o diabetes, ele tipo 1+, mas o 2 também, tá? Ele causa uma microangiopatia, uma doença nos vasos do fundo do olho, tá? Ele provoca hemorragias, ele provoca infartos, ele causa aneurisma. Infartos? O que é o aneurisma? É uma dilatação do vaso, né? Se esse vaso rompe, dali para frente não chega sangue. Então a área à frente do vaso não recebe sangue, ela infarta, como se fosse o coração. Aí dá sintoma. Dá um sintoma não, aparece, é visível. Perde a visão, vai perdendo a visão. Então, o diabetes... Mas o olho pode ficar aqueles vasos vermelhos? Não, aquilo é externo. Isso é lá atrás. É na retina. Ok. No fundo do olho, os vasos do fundo do olho. Por isso que o endócrino e o cardiologista pedem exames de fundo de olho, tá? Porque tanto a hipertensão como o diabetes, principalmente o diabetes, ele provoca uma doença chamada retinopatia diabética, que é o paciente tem que fazer laser, tem que fazer injeções. Por quê? O olho lá no fundo, ele não foi feito para ter muito vaso sanguíneo, porque imagina que o vaso sanguíneo atrapalha a passagem da luz. E o olho precisa da luz para enxergar. Se você tem uma proliferação vascular, se você tem uma hemorragia, você tem que estancar essa hemorragia. E o laser é como se fosse uma solda. Você vai lá e estanca essa hemorragia. Ele não melhora a visão. Aliás, via de regra, quando você faz uma fotocoagulação, pode até piorar um pouquinho. Mas você piora um pouquinho para não ter uma piora maior depois. Tá? Então, o diabetes é uma causa muito importante. De 40% dos pacientes de diabetes têm retinopatia diabética. É uma causa importante de perda de visão, geralmente irreversível. E assim como você já falou, mas assim como a do nervo óptico, então também essa retinopatia, ou seja, a doença da retina, também é irreversível. Não tem cirurgia, não tem remédio. Dá para estagnar a perda tratando da doença base, no caso diabetes ou hipertensão. Hoje em dia, a gente tem alguns centros aqui em São Paulo, que eu conheço, de colegas retinólogos, que estão trabalhando essa parte. Retinólogos, oftalmologista, especialista em retina. Trabalham com retina, especializados em retina. Estão fazendo cirurgias de retina, onde eles conseguem fazer como se fosse um transplante de retina. Eles tiram uma área saudável da retina, colocam na área afetada. Pequenas cirurgias. Mínimo. Então, assim, dizer que a retinopatia diabética é uma doença... de modo geral, sim.
irreversível. Mas está se trabalhando muito nisso em questão de reversão diferente do nervo. Então, você pode regenerar a retina, que é uma área de tecido nervoso. Então, estão trabalhando célula-tronco, estão trabalhando transplantes de halógenos ali de retina, mas esse é o futuro. A retina, se a gente fosse explicar para o leigo, seria o quê? Uma tela? Seria uma tela. Seria a tela da televisão. É o papel de parede que reveste o olho e é a antena parabólica. Lá atrás. Lá atrás. Então ela capta toda a imagem na antena parabólica e via nervo óptico, que é o cabo da antena, aparece na televisão. Tá, então essa retinopatia diabética pode lesar pequenos pedacinhos dessa tela e aquele pedacinho vai ficar falho. Isso, só que ela pode lesar o pequeno pedacinho da visão central. Se ela lesa periférico, menos mal, mas se ela lesa central, você aí vai ter, ela pode provocar um inchaço na retina pela vasculopatia e aí você perde a visão. Isso é uma loteria do lugar que ela vai lesar ou... Não, ela infelizmente ela tem uma predileção. Ela começa perivascular e depois vai para a mácula, que é a área central da visão. Então tem uma ordem, mas que vai chegar na central bem rápido se a pessoa não se cuidar. Eventualmente pode até começar pela central. Tá, já que nós estamos na retina, nós estamos falando de cegueira, de prevenção, etc. E para quem está ali ouvindo deve ter lembrou de alguma coisa? De retina ou não? Ou eu que tô... Não. Descolamento de retina. Sim, né? Sim, por pancada. Uma palavra... Sim. Então, verdade. Uma palavra, um termo habitual aí, né? Eu já quase descolei minha retina jogando handball no colégio. Exato. Tomei uma bolada, só que eu utilizei colírio para dilatar a vista durante um tempo, mas eu me recordo era pequeno, não sei qual que é o tratamento. Tá dentro também das causas, o descolamento de retina? O descolamento de retina é uma causa de cegueira, tá? O descolamento de retina tem alguns fatores predisponentes. Pacientes automíopes, acima de 8, 9 graus, tem uma chance maior. Pacientes que têm doenças de retina, diabéticos, também tem uma chance maior. Tem uma herança familiar. E o descolamento de retina é uma segunda urgência. Eu falei do glaucoma agudo. E o que não tem nada também pode ter. Por pancada. Mas é traumático. Por pancada. Por pancada. O que leva no trauma, né? É preferível você tomar uma bolada de handball do que uma bolada de tênis. Por quê? O olho é protegido pela órbita, que é um arcabouço ósseo e o olho está lá dentro. Quando a bola é menor, ela impacta diretamente. Como é que é o nosso olho? Entre a frente do olho, o cristalino e a retina que fica lá no fundo, existe uma gelatina chamada vítreo. Essa gelatina funciona como um amortecedor para o olho. Se você tem um trauma contuso, que é um trauma direto sobre o olho, ele vai fazer um mecanismo de sanfona, de chicote. Ele vai comprimir o olho e aí ele, para não perfurar, não estourar, e a hora que ele volta... Absorve o impacto. Ele absorve o impacto, só que a hora que ele volta, ele pode puxar a retina e tracionar a retina. Então, você pode ter só uma tração de retina, onde você não descola, mas você puxa a retina, você faz tratamento e tal, faz um laser e cola a retina, tá? Então, dentro do descolamento de retina existem vários graus. Então, esse grau, esse trauma. Agora, se esse trauma for muito intenso, imagina que a retina é um papel de parede. Se eu puxar o papel de parede, ele pode até descolar um pouquinho. Se ele não rasgar, eu colo de volta. Se ele tiver uma rasgadurazinha pequenininha e entrar um líquido ali, ele vai descolar inteiro, né? Então, um sintoma que o paciente tem de descolamento de retina ele começa a ter aqueles mosquitinhos, tá? Esses mosquitinhos... O mosquitinho... Deixa eu falar desses mosquitinhos. Vamos aprofundar. O mosquitinho... tem hora que aparece os mosquitinhos. O mosquitinho todo mundo tem. Então tá bom. Por quê? Porque faz parte do metabolismo dessa gelatina, células mortas que vão morrendo, que vão sedimentando, e às vezes o paciente espirra, tosse, faz um esforço físico, agita e ele fica num sobrenadante na gelatina e você vê um mosquitinho. Ou até mesmo parado, às vezes durante o dia ou quando fecha o olho. Não, quando você fecha o olho é uma estimulação nervosa. Quando você está parado, olhando uma parede branca, mar, uma piscina, você vê mais. Por quê? A luz ela entra lateralmente e ilumina. Sabe quando você vê a poeirinha na réstia de sol? Né? Sim. A poeira está no ambiente todo, mas você vê na réstia de sol pela refração da luz. No olho é a mesma coisa. Quando você tem essas células, dependendo da incidência de luz, você vai perceber mais ou menos. E tudo bem. Tudo bem. Isso faz parte do metabolismo normal e é absorvido. Eu tenho, muita gente tem.
Onde está o risco disso? Quando você começa a ter flashes luminosos. E aí não é acho que eu vi um flash. Eu vi mesmo. Pô, você viu a luz ali? Viu o relâmpago, sabe? Então, não é o achismo. O paciente às vezes fala, nossa, parece que é. Não, parece que é, não é. É mesmo. Fala, pô, parece que eu vi um flash, tá? Esse flash, ele pode ser da reabsorção dessas células mortas, né, que vão caindo, vão decantando e vão estimulando com estímulo elétrico a retina, que é percebida então como flash, ou ela vai fibrosar, tá, que é raro, cerca de 3 a 5%, e vai tracionar a retina. Quando ela traciona a retina, ela puxa o papel de parede. É percebido como um flash. Então, se você tiver uma rotura e uma tração de retina, o flash, você tem que ir, o oftalmologista ele vai ver o fundo de olho e vai fazer o laser, que nada mais é do que a solda para... Ou pode... A solda para empurrar. Para empurrar a retina, colou uma vez, colou. Tá? Mas é uma urgência? O flash não é uma urgência. Não, o descolamento. O descolamento é uma urgência. Urgência, não pode demorar. Eu costumo dizer que é seguro de carro. É uma emergência. Eu costumo dizer que isso é um seguro de carro. Tá? Você tem lá uma ruptura de retina, tem um flash. Eu no meu olho eu faria. Sim. Entendeu? Então, assim, é fazer para não correr o risco. Tem pacientes que têm rupturas de retina, degenerações periféricas, que vivem a vida inteira e nunca não vão ter nada. Ou quando vê uma sombra branca, uma cortina branca no olho? Aí você pode ter já o começo do descolamento. Porque a retina começa a cair, ela fica como uma bandeira e ela pode... Mas aí pode voltar. Não, aí é cirúrgico, aí é grave, aí é urgência. Aí nem mesmo com colírio pode... Colírio dilatador. Quando você tem... A mancha branca ela pode ser um processo inflamatório dessa gelatina. Tá? Na uveíte tem muito, tal, você usa colírio, você dilata a pupila, você usa anti-inflamatório e melhora. Tá? Agora, se você tem uma mancha branca relacionada a flashes, etc., isso pode ser um descolamento de retina. Não dá muito para o paciente... Eu acho que o paciente... Ele não tem obrigação nenhuma de saber. Exatamente. Tá? Eu acho que ele não tem. Quem tem que saber é o médico. Então, tem dúvida, procura um especialista, sabe? Eu acho que a grande mensagem, o mote... É acender a luzinha, né? É isso, sabe? Eu acho que tem que saber que existem sintomas, esses sintomas, a gente não pode ser negligente com a gente, porque às vezes um sintoma pequeno pode trazer um problema muito grande. Tá? Parece pequeno, né? Parece pequeno. Explica esse flash de novo, Chicão, como... O que é esse flash? O flash, pra quem está nos ouvindo, o que ele vai... Quando ele é... Porque quem nunca teve, né, deve estar pensando... Fala, pô, será que eu tenho? Se você nunca teve, não tem. Tá? Não há dúvida. Não há dúvida, não deixa dúvida, tá? O flash, eu mexo o olho... O flash ele vê com o olho fechado, por exemplo. Ele tá de olho fechado, ele mexe o olho, porque é um estímulo nervoso. Vem uma luz forte. Ele percebe a luz. Então, tipo acender e apagar a luz aqui como se fosse. Isso. Então, pedaço do campo visual? Não, você percebe o flash. Você vê, nossa, eu percebi um flash. Nós estávamos de olho fechado. Então, na história, a gente vai conversando com o paciente. Como se fosse um flash da câmera fotográfica. Da câmera fotográfica. Às vezes eu vejo uma luzinha, a gente vai investigar, mas não é tão como o paciente chega, sabe, contundente. Ó, eu vejo um flash de olho fechado. E aí no exame de fundo de olho você consegue... Você consegue ver se tem uma ruptura, se tem alguma tração e aí tratar. Tanto se for cirúrgico, se for eventualmente um laser ou um colírio, aí vai depender da apesar causa. De grave, na verdade, emergência, urgência no descolamento de retina, com os recursos hoje médicos, os recursos cirúrgicos, o prognóstico de tratamento, o desfecho é bom. É bom. Só que assim, lembra sempre, diagnóstico de descolamento de retina é urgência. Não dá para ir amanhã. Tem que ser precoce. É precoce. Muito precoce. Fez o diagnóstico, é operar. Às vezes o médico não pode operar hoje, faz um repouso, tudo bem. Mas fez o diagnóstico, tem que operar. Não dá para falar, não, semana que vem. Não. Porque daí não consegue mais colar. Não, porque aí o nervo vai morrendo, né? Ela vai perdendo as ligações nervosas. A tela vai perdendo aquela função. Pode descolar inteira, pode matar aquelas células e aí não recupera mais. Doutor Toledo, a gente tem um costume aqui de perguntar... Por exemplo, o senhor pratica a cirurgia para esses casos, né? Não, a minha especialidade é mais a especialidade de cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Então, você tem médicos que fazem mais catarata, médicos que fazem mais retina. Eu acho que o segredo, como dizia mais uma vez o Rangel, meu professor, é fazer um arroz com feijão bem feitinho. Especializado. E assim, então, por exemplo, se chegar um caso de retina no meu consultório, eu vou encaminhar para um retinólogo.
Tá? Eu acho que existe hoje... eu sei fazer o diagnóstico, até sei a conduta, mas precisa de um acompanhamento mais especialista. Já teve algum caso de cirurgia de catarata ou cirurgia de glaucoma que fugiu de uma régua de estatística surpreendentemente? Sim. Sim. Infelizmente, raro. Pro bem a gente nem conta, né? A gente só lembra do ruim, né? Sim. Mas é raro, sabe? Eu acho que assim, cirurgia de catarata, por exemplo, uma catarata precoce num paciente automíope tem um risco maior de descolar a retina, então o médico já tem uma atenção maior. Cirurgia de catarata numa pessoa mais idosa, com um diabetes muito descompensado, o médico já tem um cuidado maior. Cirurgia de catarata num paciente que tem uma córnea muito fina, muito frágil, pacientes de risco. Então, a gente sabe, a hora que vai examinar o paciente, o risco daquele paciente. Então, às vezes, a gente vai acompanhando. O glaucoma, infelizmente... Ele é uma doença que não depende muito, sabe? A cirurgia ela não é 100% efetiva, ela pode ter deslocamento do caninho, do caninho mesmo, que sai, me fugiu o nome, para drenar. Então, é assim... Glaucoma é um tratamento clínico, a gente faz. Faliu o tratamento clínico, manda para o especialista em glaucoma, porque aí ele vai fazer a cirurgia, ele tem a tecnologia na mão dele, porque a oftalmologia é uma especialidade extremamente tecnológica. É muita tecnologia. Aparelhos caríssimos, tecnologia de ponta. Então, você não consegue ter tudo isso. Uma grande clínica, mesmo na grande clínica, tem um especialista em glaucoma na clínica, tem um especialista em catarata, um especialista em estrabismo, porque você não consegue abraçar. Então, sempre o subespecialista eu acho que é importante. E essas clínicas, mesmo em particulares, ou em convênio, ou no SUS, também tem. O SUS tem essa tecnologia de ponta, doutor Cine, tem como essa. Eu posso te falar. Costuma perguntar de SUS? Eu posso falar, eu trabalho o SUS, 80% do meu atendimento SUS, eu trabalho em Bragança Paulista, tá? Eu te falo que assim, lá é uma ilha de excelência, tá? Por quê? Porque lá você tem uma fila de espera de 5 dias, 10 dias, 1 mês, em paciente de SUS. Hoje você tem isso em alguns convênios, tá? O SUS, a gente consegue fazer uma triagem grande, tá? E aí, dentro do SUS, a gente consegue encaminhar. É claro que casos muito complexos, você precisa da estrutura extra-município. Então, você precisa ir para um AME, o AME vai mandar para uma universidade que tenha... Então, isso às vezes atrapalha, mas quando ele é bem gerido, se eu pego um diagnóstico de descolamento de retina do SUS no meu consultório lá em Bragança, a gente tem um canal com a Secretaria de Saúde que já encaminha, quer dizer, é muito, muito mais ágil do que se imagina. Agora, Bragança é uma cidade minha realidade. É claro que cada cidade tem a sua realidade, São Paulo... E esse SUS diferente. Lá de Bragança, ele é direto, ou é uma participação direta, ou é uma OS, por exemplo? É uma OS que ajuda no SUS. Tem o atendimento do SUS e tem a OS. Boa gestão. Boa gestão. OS, perdão, não entendi. OS de unidade... É Organização Social. OS, na verdade, quando não é o Estado direto que está administrando, né? Você tem vamos dizer... O Estado não administra, quem administra é essa entidade, tá? Essa entidade municipal? Não, é particular. Mas é por licitação. Não, você faz por licitação, ela vai atender a oftalmologia, os pacientes do SUS. Então, é a gestão, ela faz a gestão. E o SUS... E quem ganha é o paciente que não tem fila de espera e consegue cuidar da catarata, da refrativa. E o município, porque isso é muito mais barato. Porque o interesse da OS é resolver. Exatamente. Entendeu? Porque quanto mais ela resolve, menos ela gasta. Então, e às vezes o que acontece é o ping-pong do SUS, né? Ele passa no clínico para marcar com o oftalmologista, aí depois para marcar o retorno ele tem que passar no clínico de novo, que ele já venceu o pré-operatório, ele gera 3, 4 consultas e uma coisa que resolve. Nós tivemos um capítulo falando sobre o SUS e a gestão do SUS, e um dos assuntos foi esse. Sim. Uma gestão híbrida. Do público com o doutor Vitor Lippe, deputado federal. Obrigado, doutor Vitor Lippe. Exatamente. Por ter dividido informação com a gente. E foi exatamente isso que foi falado.
Para finalizar para ter o desfecho daqui que estava falando, a gente falou sobre então a terceira causa em relação à cegueira, que foi a diabetes, e no caso a prevenção, então é cuidar da diabetes, né? Cuidar da diabetes. Essa lesão que vai lá agredindo, esse mecanismo que vai agredindo a retina, trazendo a retinopatia diabética, ela é parada também quando você tem o controle bom da glicemia. Exatamente. E isso não vai acontecer, então essa na questão aí da é diabetes. importante, porque aí o paciente é o principal. Se no glaucoma ele é vítima, nesse caso ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Se a gente não tiver o comprometimento do paciente no controle da doença de base, o oftalmologista fica refém. E aí vem a frase do Poridoutor, que a informação é o diamante da prevenção. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor Toledo. Aprendi muito hoje. Quem sou eu para ensinar? Grande doutor Toledo, palavras finais, mensagem que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte dentro dessa linha do seu trabalho, muito bonito. Que, assim, primeiro, a iniciativa de vocês é fantástica. Obrigado. Porque a gente vem de uma medicina que a gente sabe que a função do médico não é só tratar, é informar. Eu acho que esse trabalho de informação e de prevenção é a coisa melhor, mais barata e mais eficiente para o paciente. Eu acho que esse é o caminho da medicina, sabe? Prevenção e educação. Tá de parabéns. Sensacional. Doutor Toledo, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado você, obrigado Moisés, obrigado aí pessoal. Até o próximo episódio. Poridoutor, compartilhe, espalhe saúde. Valeu.